Então, na verdade, eu conversei com integrantes das duas campanhas, né? E o tema, curiosamente, foi esse, foi o padre dos dois lados, né? Da campanha do Bolsonaro, um assessor do Bolsonaro comemorou o fato de que, na avaliação deles, o Bolsonaro caiu na armadilha do padre. O Bolsonaro, não, desculpa, o Lula caiu na armadilha do padre. O padre apareceu aí, né? Só para a gente lembrar um pouco, o padre Kelman apareceu aí, primeiramente, para o público no debate do SBT no último sábado, quando o Lula não foi e acabou também abrindo aí um espaço para o padre ali, meio caricato nesse debate do SBT. E ali ele fez uma defesa do Bolsonaro importante, que a própria campanha do presidente falou: olha, isso vai ser bom para a gente no debate da Globo. Então, estava na estratégia deles essa dobradinha com o padre. Eles não esperavam, claro, totalmente, não sei se aí a gente não consegue afirmar, né, porque a gente não tem como provar de fato isso, se foi totalmente jogo combinado, mas que existia a expectativa de que o padre agiria assim e que se comemorou o fato de Lula ter caído, porque a avaliação era que Lula estava indo bem, estava conseguindo se conter em relação às provocações que o Bolsonaro chegou ali no começo fazendo, mas aí na hora do padre ele se desestabilizou, né? E essa mesma avaliação dessa desestabilização do Lula foi feita por alguns petistas com quem eu conversei hoje cedo, mas aí, por outro lado, segundo me disse uma fonte bem próxima do ex-presidente Lula, nas pesquisas que eles fizeram depois, nas quais que eles fizeram depois do debate, apesar deles classificarem isso como uma derrapada, um vacilo, um escorregão, eles viram que não teve muito impacto. E aí também, voltando para a campanha do Bolsonaro, a avaliação é que o Bolsonaro teve altos e baixos no debate, ele começou muito carluxo, né, que a gente diz aí, porque ele foi acompanhado do filho, Carlos Bolsonaro, passou o dia com Carlos Bolsonaro sendo treinado para essa artilharia com Lula, mas depois tinha ali do lado o Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, que a gente coloca aí, né, quando a gente divide a campanha numa ala mais política, que faz coro com alguns outros ministros que pedem um Bolsonaro mais propositivo. Então, avaliaram que, olha, o senhor está, né, nervoso, o Lula está indo bem, sendo simpático, tal, vamos tentar ser mais propositivo. Então, o Bolsonaro mudou um pouco essa sua estratégia e a avaliação da campanha diz que ele teve altos e baixos, mas aí que na hora que faz o saldo, Diego, tanto para um lado quanto para o outro, a avaliação é que não mudou muita coisa, continua tudo em aberto e ainda não dá para saber se a eleição termina no domingo ou se vai ter, de fato, o segundo turno. Há quem diga também que essa reação de Lula foi vista pela população que entendeu exatamente aquilo, porque não viu em Kelman um padre, né? Não sei se exatamente pela figura dele, pelas posições dele, até as quais também apontaram isso, não é? Que algumas pessoas chegaram a identificar o Kelman como farsante, não é? Mas, embora não seja essa uma opinião consensual, mas houve quem o identificasse assim, e por isso a reação de Lula não teria pegado tão mal, mas enfim, fato que esse Agora, assunto... Oi. não, é que assim, a própria campanha do Bolsonaro também tem gente que admite essa figura caricata aí do padre, né? Mas a estratégia deles, por exemplo, uma outra coisa de apuração que eles estavam falando, é que o debate começou muito tarde. Então, a avaliação que eles fizeram é que o começo foi o mais importante. E nesse começo, apesar de gente querendo o Bolsonaro falando para fora da bolha, esse começo, o Bolsonaro começou ali, né? Enfim, a campanha do Lula acha que o Bolsonaro começou mal. E é esse começo que a população vê com maior parte. E aí, por outro lado, os bolsonaristas fizeram o quê? Eles viram a audiência do debate da Globo caindo, e aí eles falaram: agora é prioridade total nas redes sociais, vamos repercutir. E o foco das redes sociais bolsonaristas, durante já a madrugada, a ordem era já continuar a madrugada, justamente usando o padre. De todos os lados, né, Diego? O padre virou meme, virou figurinha para tudo quanto é lado, e as campanhas produziram essas figurinhas. Do lado dos bolsonaristas, por exemplo, eu recebi muitas figurinhas do Lula, como se ele tivesse sido golpeado, machucado pelo padre. Então, é essa a narrativa que o pessoal do Bolsonaro quer tentar colar. Mas todo mundo reconhece e admite que é uma figura que é mais um folclore desse debate e que depois o que interessa mesmo no domingo continua essa polarização, enfim, e ainda, se houver o segundo turno, ainda uma batalha grande aí para os dois lados até o final de outubro.